Meu nome é Thaís, eu tenho 19 anos, eu fazia publicidade e propaganda, depois troquei de curso várias vezes. Sempre gostei de inglês, sempre precisei usar inglês na minha vida desde o começo, porque eu gostava de jogar videogame e a gente percebe que uma hora não dá pra gente decorar só o yes ou não na hora de salvar e você realmente quer entender a história do jogo. E aí eu fui aprendendo inglês com a escola, tentando aprender por mim mesmo, vendo vídeo no YouTube, cada vez mais me esforçando, né, para eu ter esse aprendizado do inglês. E aí eu consegui arranjar um emprego por causa do meu inglês. O meu principal trabalho é eu falar as coisas em inglês, então eu tenho que falar com as pessoas, resolver problemas. E eu resolvi procurar um intercâmbio, né, para realmente ver se eu tô preparada para falar com gente estrangeira e tudo mais. Aí eu estava entre a Austrália e Nova Zelândia. E eu acabei escolhendo a Nova Zelândia porque é um lugar 100% assim natural, tem muita coisa para fazer, extremamente cultural. As pessoas são muito legais e você nunca via nada tanto assim, tipo, Nova Zelândia isso, Nova Zelândia aquilo. Sempre foi um país mais escondido, assim, igual comparado com a Austrália, né? E aí eu acabei indo para Nova Zelândia. Para escolher escola, eu fui mais por indicação do que as pessoas falavam que era bom, eu olhei bastante na internet, eu vi o currículo, porque o currículo era uma coisa assim que me importava, porque como eu tenho o inglês um pouco mais avançado, eu não queria ficar naquele que a gente mais ou menos fica aqui no Brasil, meio estagnado com o pessoal um nível mais abaixo, um nível mais acima, e você acaba não aprendendo nada. Então eu acabei escolhendo a escola NZLC, né? E foi uma escola assim extremamente incrível, tipo, totalmente jovem. Na minha primeira semana eu peguei um clube de debate, foi muito, muito legal. E homestay porque todo mundo fala de ficar em acomodação e tal, para você se virar, mas eu acho que não tem um feeling da cultura, sabe? E eu pensei assim, deve ser legal, né? Ficar com uma família, você ter o dia a dia, você comer coisa diferente. Eu fiquei com uma senhora, ela tinha acho que entre 70 a 60 e poucos anos. O nome dela era Lindsay. Nossa, ela tinha muito pique. Ela tinha mais pique que eu. Nova Zelândia, assim, é muito quente. E eu fui no verão. E todo dia de manhã eu saía, ela já estava no jardim, arrancando as plantas. Ela era dog sitter, tinha, tipo, um monte de cachorro diferente na minha casa. Como eu gosto de cachorro, pra mim era super agradável. Minha host mother também era agradável. No primeiro dia ela me levou até a escola, ela me explicou o ônibus, ela me passou o telefone dela. E ela fazia eu chamar ela de mãe. Ela falou assim, não, pode me chamar de mãe, não precisa me chamar de Lindsay, me chama de mãe, se der problema me liga, se acontecer alguma coisa, faz tal, eu te ajudo, te explico. Foi uma experiência assim que, se eu for contar tudo, vou passar horas e horas aqui, mas melhor experiência. Eles são um povo extremamente educado, extremamente, tudo de dúvida, eles são extremamente atenciosos, tanto para o ônibus, tanto para qualquer coisa, setor público. Logo que eu cheguei no aeroporto, tinha uma menina brasileira que não falava nada de inglês. A moça da fila ficou preocupada, ela falou assim, só um momento. Ela perguntou, alguém aqui na fila fala inglês e sabe falar português? Aí eu falei que eu sabia e eu ajudei a menina a explicar como é que passava, para passar pela imigração e tudo mais. E eu acho legal que assim, a cultura maori está bastante misturada na cultura deles. Então, por exemplo, você tem maori andando normalmente na rua, não é como se eles fossem outro tipo de gente, mas você consegue perceber porque eles são fisicamente diferentes. E o legal é que eles não têm preconceito, por exemplo, com tatuagem. Eu via, tipo, bastante gente na rua, por exemplo, com tatuagem no rosto. É incrível, assim, é uma cultura muito legal. E a televisão também você consegue sentir isso, porque tinham canais, tipo, como a gente tem, por exemplo, a Globo, SBT, essas coisas aqui, lá eles tinham os deles, e tinham canais que eram só em Maori, tipo, notícias, tudo em Maori. E até tinha horas principais, assim, que, por exemplo, o canal principal apresentava um negócio só em Maori, em respeito à comunidade que tem lá, que é boa parte dos neozelandeses. É um país cheio de natureza, é incrível, lá tem uns negócios assim absurdos, tipo umas samambaias, que parece que você tá no Jurassic Park. E, tipo, umas samambaias gigantes, tanto que é um dos símbolos, né, da Nova Zelândia, que é a Silver Fern, que é uma samambaia, e embaixo dela é prateado. Tipo, é incrível. Cultura é incrível, se você gosta de Senhor dos Anéis, Game of Thrones, eles filmaram um monte de coisa lá. Se você gosta de praia,
Quando eu fui na praia tinha pedra de vulcão lá do lado, se você gosta de águas termais. Aventura não tem nem o que falar, né? Porque a Nova Zelândia é o país da aventura, porque lá tem um bungee jump aterrorizante, tipo, é gigante, você cai assim do rio, é considerado um dos melhores bungee jumps do mundo. Você tem rafting, você tem mountain climbing, natureza. Auckland não é tanto assim de natureza quanto parece, é mais uma cidade grande, mas você tem lugar como Nelson, Queenstown, por exemplo, em Queenstown você pode ver neve se você for no inverno, não tem motivos, tipo, Nova Zelândia é incrível. Eu acho que o único triste que não vai mais brasileiro pra lá é a passagem, só. Um resumo, assim, bem grande da minha viagem, que eu acho que Nova Zelândia me mudou, tanto cultural, de você ser legal, não ser legal com as pessoas, mas ser educado, trazer essa cordialidade, que geralmente, às vezes a gente tá no mau dia, mas eu vejo que você vem trazer, e uma coisa assim que eu queria marcar essa viagem, porque assim, eu nunca saí do Brasil. Minha primeira viagem foi a 13 mil quilômetros de distância do Brasil. Minha mãe desesperada porque eu fui sozinha e tudo mais. E eu queria marcar isso como para eu nunca esquecer. E eu acabei fazendo uma tatuagem num festival de comemoração na última semana. E incrivelmente tinha um stand só para tatuagem. Então eles fazendo tatuagem maori mesmo. E eu fiquei, nossa, eu acho que agora é minha chance. E eu tinha levado dinheiro porque alguma coisa dentro de mim falava, eu acho que você vai fazer essa tatuagem nesse festival. Eu fui, eu olhei o portfólio do rapaz. Eu falei, oi, então, eu sou do Brasil, eu queria fazer uma tatuagem. Ele, mais ou menos que tamanho? Eu falei, mais ou menos aqui do tamanho do braço superior, do lado dessa tatuagem. E aí ele chegou e falou, não tem problema, vai ficar tanto. E era exatamente o dinheiro que eu tinha e sobrava um pouco. Eu falei, é meu momento. Aí eu cheguei, ele desenhou no meu braço, ele fez como se fosse uma reza maori e ele me perguntou o que eu queria para minha vida. Porque as tatuagens maori, elas têm representação, então cada linha, cada formato significa uma coisa. E eu falei que eu queria mais conhecimento para minha vida, eu queria ter mais força para caso acontecesse alguma coisa, para os futuros obstáculos, e eu queria mais viagens. Daí ele explicou como era cada símbolo e ele fez o desenho no meu braço, a mão livre, e ele fez essa tatuagem, e essa tatuagem aqui que está no meu braço, que ela conta que é um caminho de viagens, forças e etc. E aí nesse festival ainda eu dei um susto incrível nos meus pais. Tinha um lugar que eles estavam fazendo tatuagem de rosto. Mas não era tatuagem, eles estavam colocando um carimbo na gente, né, pro pessoal ficar mais parecido com o maori e tudo mais. E eu falei, vou colocar esse carimbo, né, fiz essa tatuagem e tal. E eu carimbei minha cara. E como eu sou muito branca e eu fico no sol, e a Nova Zelândia é bem quente, é mais quente do que o Brasil, eu acho. Eu já estava vermelha, então meu queixo estava vermelho. Eu gostei da foto, eu peguei e tirei uma foto. Logo em seguida que eu tirei minha foto, meu pai mandou uma foto falando assim, Jesus Cristo. Aí minha mãe mandando mensagem, você tatuou a sua cara? Eu falei, não tatuei minha cara, é carimbo. Aí eu limpei e tirei da foto, se você me fizer isso, meu pai, você estragou a sua vida. Mas depois eu mostrei pra eles que era um carimbo e aí acalmou a situação. Mas essa viagem pra Nova Zelândia foi uma coisa que me mudou. E eu sei que eu vou levar ela pro resto da minha vida com essa tatuagem.